Olá, boa noite. Tô gravando à noite. Quem chegou a ver um ou outro vídeo meu percebeu que faz muito tempo que eu não gravo, né? Mas é porque eu decidi que eu vou fazer essas gravações apenas na minha folga do meu trabalho na rádio, onde eu colaboro. E como eu trabalho meio período lá, então minha folga é apenas uma vez no último domingo de cada mês, geralmente. Tá bom? E aí fica até melhor porque nesse dia de domingo que é minha folga, fica melhor para eu organizar esse vídeo, essas gravações. Se vocês ouvirem algum barulho externo, são os nossos cachorrinhos que estão ali no quintal. Tem o relógio ali que está no tic-tac. Tem um ventilador aqui, porque senão a gente derrete aqui. O tema de hoje que eu pensei para voltar a fazer essas gravações é um tema que fala sobre o perecível. O título é assim: é o que a nossa meditação, reflexão de hoje fala sobre o perecível e o permanente, o pensamento e o coração, o corpo e o espírito. Se vocês perceberem na gravação algumas dificuldades na fala, não se preocupe. São questões que um dia eu lhes explicarei, tá bom? Mas a mensagem ela vai ser gravada direitinho. Nosso primeiro trecho evangélico está em João, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Eu vou completar com o segundo trecho que vem do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó retomarão, né? E ao pó tomarão, né? Essa versão aqui. O que eu penso, o que eu entendo quando Jesus ensina isso, né? Que essa passagem aqui, se eu não estiver enganado, é o encontro de Nicodemos com Jesus. Quando ele vai perguntar para o Senhor Jesus sobre a questão do nascer de novo. E esta questão, ela fala sobre as várias vidas que temos na matéria. No outro vídeo, de uma outra reflexão que eu fiz, eu dizia nesse vídeo que era necessário que nós tivéssemos muitas vidas para que desenvolvêssemos a evolução da alma. Tá, mas vamos começar com o primeiro trecho de João, que fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é a carne nessa anotação de João? É o corpo físico. Pode ver que o filho que nasce da mãe, ele é uma produção celular. Tudo bem? Isso a biologia já explica, desenvolve. Então é um corpo procedeu de outro corpo, né? A matéria procedeu de outra matéria. A carne proveio da carne. Mas ele continua aqui em João 3,20. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quem produz o Espírito? Deus. Somente Deus produz a alma humana. Somente Deus produz o Espírito, né? No outro trecho, né, ele fala que nós... não veio exatamente agora na memória, na lembrança, de um trecho que está nas Escrituras, que falava de... Como se diz? Se vier na memória, eu volto a tocar no assunto. Tá, aí depois ele fala aqui, em Eclesiastes 3,20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão.
O que é o pó? Nós não sabemos, que a biologia não estuda, que a matéria, quando ela vai, nós desencarnamos, o corpo é devolvido à terra, né? É enterrado e tudo mais. Vamos chegar na parte da decomposição. Não vou entrar em muitos detalhes. O corpo, ele começa a ser consumido pela natureza da terra, né? E aí aqueles animais, aqueles seres da terra que estão ali presentes, né, que se nutrem da matéria em decomposição, sugam os restos, vamos dizer assim, os despojos, né? E aí as células, as energias, né? Ou seja, aquilo que é os líquidos são absorvidos pela terra, né? E aí o que sobra? Os ossos, e até com o passado de longo tempo, até os ossos são absorvidos, né? O que tornou o corpo? Pó. É isso que o Eclesiastes fala. Ou seja, a matéria não veio da natureza da terra? É isso que volta para a terra. O pó. Como é formado o pó? Como é formado o corpo do bebê? Pela nutrição que o corpo feminino constitui para as células iniciais. Não é isso mesmo? E estaria o organismo feminino, né, que recebeu, que houve o encontro das duas células, né, a feminina e a masculina, e se formou a primeira célula, né, o encontro, né, que chamam de, esqueci o nome, né, faz tempo que eu não estudo isso, né, o óvulo, né, o óvulo encontrou a célula masculina e feminina, né, tá, e aí começou a formação. Mas como essa célula vai se nutrindo? Pelos líquidos do útero do corpo feminino, e aí há a formação toda do corpo do bebê, né? Daquele ser em formação no ventre da futura mãe, né? Então, o que acontece? Esta nutrição do corpo celular é graças aos alimentos que a mãe consome. Então, durante a gestação, este bebê em formação, ele vai se nutrindo, se desenvolvendo graças ao alimento que está ali na placenta, né? E depois vai desenvolver o cordão umbilical, né? Mas aí, o que a mulher se alimenta, né? O que a mãe se alimenta, né? Água, proteínas, né? Sais minerais, ou seja, tudo aquilo que vem dos alimentos. Os alimentos vêm da onde? Da natureza. As frutas, as verduras, hortaliças, né? E tudo mais. Então, o que forma o corpo? A própria natureza, né? Então isso é o que volta ao pó. Do pó vieste, ao pó retornarás. O corpo volta ao pó. Mas voltando agora em João, quando ele diz: o que é do espírito procede do espírito. Nós somos seres espirituais encarnados num corpo físico. Quando há a desencarnação, o espírito libera o corpo, né? E este volta para a matéria, volta a ser pó. Mas o espírito não vira pó, porque o espírito procede de Deus. E Deus constitui o espírito eterno. É isso que está escrito em João, e isso que Eclesiastes também anotou antes de João, né? Porque Eclesiastes é o Velho Testamento. Mas João, que falava dos ensinos de Jesus, anotou naquele encontro de Nicodemos com Jesus, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então o corpo procede de um outro corpo, mas o espírito só procede de um único espírito que produz espírito, Deus. É isso que ele quer dizer. Mas aí nós vamos para o segundo passo, que é o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Bom, esse pensamento aqui, que está anotado em Mateus, fala sobre a impureza dos nossos pensamentos, né? Bom, nós sabemos que a mente pode ser resumida com os pensamentos que nós produzimos o tempo todo. Nós que estamos no nível da razão, no sentido de podermos raciocinar, bom, nós também temos um correspondente, que é a intenção. Quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ele diz assim,
que quando nós olhamos para uma pessoa, eu vou fazer o comentário do que está aqui escrito, mas depois eu vou ampliar que esse ensino de Jesus não está restrito somente a este exemplo do que ele deu, mas todo o sentimento impuro que nós temos constantemente, os pensamentos que têm um correspondente emocional. Depois eu vou fazer um outro comentário que faz alusão a esse ensinamento. Bom, ele diz assim, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Bom, nesse ensino aqui, Jesus fala sobre o comportamento nosso, né? Nesse caso, ele fala de um homem que olha para uma mulher com intenção impura. Muitas das vezes, na nossa relação, no caso desse pensamento aqui, tanto o ser feminino quanto o ser masculino, muitas das vezes se aproximam das pessoas ou de outro ser, não vou comentar a questão feminino ou masculino, mas quando nós nos aproximamos da pessoa, ou quando nós estabelecemos qualquer tipo de relação com alguém, onde as nossas intenções não são puras, já cometemos o adultério. Só que o adultério que o Senhor fala aqui é o adultério da corrupção do sensualismo, né? Só que aqui não está circunscrito só isso, né? Então nós podemos ampliar assim. Todas as vezes na nossa relação, seja ela em que situação se encontre, onde nós fazemos coisas quando a nossa relação que apresentamos não está apresentada a nossa intenção verdadeira. Um exemplo, os políticos. Muitos políticos procuram as pessoas humildes, pobres, né, para dizer que vai atender os seus interesses. Mas depois que chegam no poder, eles somem, desaparecem e as promessas não se cumprem. Buscou as pessoas com interesse apenas de ganhar os seus votos, mas a intenção verdadeira era apenas ocupar um lugar no espaço político para ter os recursos financeiros. E muitos abusam de tal maneira que eles exploram quando fazem acordos entre si, entre a sociedade, entre o comércio, onde eles lucram por detrás dos panos dos bastidores para amealhar recursos, né? Nós vamos voltar com esse pensamento porque tem um outro aí que completa essa reflexão. Tá bom. O pensamento impuro. A questão impura. Muitas das vezes, na nossa relação uns com os outros, né, nós apresentamos uma imagem. Uma apresentação nossa que queremos que o outro receba de nós. Bom, com este cidadão aqui, com esta cidadã aqui, eu vou apresentar essa tinta, né? No outro vídeo eu falei de máscaras da vida, né? Essa tinta. Por quê? Porque eu quero que ele me veja assim, ela me veja assim, ele me conheça assim. Mas no coração tem outros interesses. Podemos classificar também esse pensamento de Mateus, que é o pensamento que ele anotou de Jesus, naquele exemplo, né, que ele deu, que a intenção é impura. Por quê? Porque nós matutamos, meditamos, arquitetamos uma ideia. Mas a intenção não está revelada nessa ideia que apresentamos para a pessoa, nessa entrevista, nesse encontro, nessa relação com essa pessoa. O que significa isso? Em dado momento, eu vou esquecer que eu usei uma máscara. Em dado momento, eu vou esquecer que eu usei certa tinta. E na outra ocasião, não vou estar com a mesma máscara ou com a outra tinta. Eu mudei as cores. E aí? Vale? Por isso o Senhor Jesus fala da honestidade, da sinceridade, de nós sermos pessoas verdadeiras. Por quê? Lembra quando o Senhor Jesus falou sobre os falsos cristos e os falsos profetas? Os vendilhões expulsos do templo? Eles queriam fazer da casa de oração um comércio. Lembra quando ele falou? Os sepulcros brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Significa aquelas pessoas que têm imagem muito bem embelezada por fora, né? São aquelas pessoas que têm a palavra muito bem articulada, muito bem alinhada, muito bem aprumada, né? Você vê aquela imagem, a pessoa impecável, né? Mas o coração é uma podridão só. A mente
ela apresenta como gostaria de ser vista, mas a pessoa ela é corrupta, corruptora, ela vende e compra. É o que ele fala sobre isso. Lembra daqueles doutores da lei daquela época, que ele falou que eles comem, né, o gafanhoto e arrotam o camelo, né? O que ele quis dizer com aquilo? Somos todos nós que em dado momento da nossa vida, ou qualquer outra pessoa que elas gabam-se, falam com uma pompa, com uma gama de conteúdo, mas o coração está distante da palavra. Em outro momento ele faz alusão dizendo: essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em vários momentos ele faz alusão a essa questão de pessoas que usam da sua palavra. Por exemplo, as igrejas. A grande maioria delas vende a palavra que ele entregou gratuitamente, porque todos os discípulos, enquanto tiveram dúvida, com exceção daquele que se suicidou, que foi Judas, todos os outros tinham seus trabalhos. Os pescadores continuaram pescando. Paulo continuou sendo tapeceiro. E todos os outros continuaram com os seus trabalhos. E nos momentos oportunos faziam o ensino do Senhor Jesus, perfeitamente como ele legou a eles. E quando tiveram vida, eles anunciaram a palavra. E João, na velhice, tem um trecho que fala para alguém que entrevista ele: eu nunca vendi a palavra do Senhor porque ela me foi entregue gratuitamente. E ele foi o único discípulo que morreu de velhice. Todos os outros foram assassinados. E ele foi o único que ficou vivo e morreu de velhice, né? Sem exceção, todos os outros foram assassinados. Paulo, ele era tapeceiro. Ele vendia os seus tapetes, os seus tecidos. Era o trabalho dele. Mas onde ele ia de cidade em cidade, no momento oportuno, ele pregava o evangelho. Essa questão que veio das igrejas de obrigar as pessoas a pagarem um dízimo é apenas fazer um comércio da palavra. Porque não é necessário isso. Porque a pessoa que quer vender a palavra, ela quer fazer um comércio e fingir que está ensinando. Porque o maior ensino é do próprio exemplo. O mundo está cheio de divulgadores. Paulo muito bem anotou que ele disse que ele anotava as escrituras quando ele ia nas cidades, né? Mas ele deixou num trecho escrito: sede vós as cartas vivas, significando dizer que sejamos nós o exemplo daquilo que falamos. Que nós não fiquemos escrevendo, mas sejamos aquela palavra viva. E depois Paulo, num outro trecho, falava: vós sois o templo de Deus. Significando dizer que nós não precisamos estar em qualquer quadrado de um rótulo religioso para dizer que adoramos a Deus e que servimos ao Pai. Isso não é necessário. Porque se no coração não existe a palavra do Senhor, são apenas palavras que não têm. É como a parábola do semeador que ele nos ensinou, né? A alma humana está em vários momentos, né? Como a semente que cai na pedra, a semente que cai entre os espinhos, a semente que cai em terra rasa e a semente que cai em terra fértil e gera a produção. A produção é a transformação do coração e da mente. A produção que rende frutos é aquela que não existe, na grande maior parte da nossa conduta, essa questão de pensarmos uma coisa, mas sentirmos outra, né? E Jesus não criou nenhum tipo de religião. Isso é coisa do homem humano. Porque quando ele fala da igreja de Deus, ele faz alusão a um sentimento de fé, a uma reunião de pensamentos e de inclinações onde existe um louvor a uma causa criadora da vida, onde nós temos um destino, temos um passado. Isso é a igreja de Deus quando se fala da fé que transforma e nos transforma em irmãos fraternos e solidários, que sabemos viver e conviver. É essa a igreja de Deus. Não é um templo. Porque aquele templo que naquela época era chamado de igreja, ele disse que derrubou e derrubou. E depois os homens começaram a construir outros templos e dando rótulos religiosos que ele não iniciou, que ele não deu, que ele não autorizou. Mas ele compreende. Porque nós precisamos sempre de um apêndice para ir até Deus. Lembra quando ele disse: quando quiseres orar a Deus, entra no teu quarto interno. Muitas das pessoas pensam: eu vou para dentro do meu quarto orar. Não, não significa exatamente isso. Mas é tu orar com o coração. Muitas das pessoas querem falar
a palavra da oração. E muitas das vezes a oração é a própria conduta reta. Quando eu ajo corretamente, quando eu sinto corretamente, quando eu penso corretamente, eu estou orando. Eu não preciso anunciar palavras. Porque ele mesmo disse em outro momento que não ore, não encham-se de palavras. Não é necessário tudo isso, né? Seja mais ação. E no exemplo que ele dá do publicano e do fariseu orando, que aquele fariseu, né, se exaltava dizendo, faço isso e aquilo, e se exaltava dizendo que ele era cumpridor da lei. Enquanto o publicano, né, o soldado, né, que sabia dos seus erros, dos seus crimes, dos seus pecados, ele não ousava nem levantar a cabeça para cima e dizia no peito que era um pecador e pedia para ele perdoar. E o Senhor Jesus disse, isso que é importante. Reconhecer seus erros e o erro que transforma a pessoa. Isso é verdadeira fé. Porque quando João Batista esteve pregando, preparando os caminhos do Senhor, ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos. E se o arrependimento não gera mudança, não aconteceu a transformação. Então, quando há a questão da impureza dos sentimentos, é em vários ângulos da nossa relação uns com os outros. Depois, ele fala em Mateus 15:15. Explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porém, por quê? Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Isso faz alusão a todas as pessoas que querem rotular a fé. Ah, eu estou no templo religioso XY. Ah, eu pago o dízimo. Ah, eu jejuo. Isso tudo são apêndices. Isso tudo são apêndices. Por quê? Porque a pessoa diz assim, ah, isso eu cumpro. Será que isso realmente é necessário? Não é mais fácil cumprir a vontade do Pai, cumprir a lei? Não é verdade? Quando ele fala assim, o que entra pela boca do homem. Essa passagem é aquela quando Jesus vai na casa de Simão. E aí Maria Madalena entra na casa, né? Não, essa aqui é outra passagem. É uma passagem que ele vai almoçar numa casa, jantar, e aí ele não lavou as mãos, né? E aí o rapaz, que é o anfitrião, que encontra ele, que recebe ele, né? Ele diz assim nos seus pensamentos, ele comeu e ele não lavou as mãos antes de comer. E Jesus, que lia os pensamentos, né? Disse a ele, né? Que eles são muito preocupados com lavar o prato e o corpo. E é essa passagem que ele fala, né? Do sepulcros, se eu não me estiver enganado, sepulcros brancos por fora, cheios de podridão por dentro, né? Significa que as pessoas muito se preocupam com rótulo, né? Com rótulo e tudo mais, né? Com expressar a fé. Quando muitas das vezes isso não é outra coisa senão da vaidade humana, da exaltação. Toda vez que eu quero provar para alguém que eu estou certo, que o meu caminho é correto, que a minha vida ela está no caminho de retidão, isso não é outra coisa senão a exaltação da própria vaidade do ego, de se julgar melhor do que as outras pessoas, de achar que está no caminho certo e as outras pessoas estão no caminho errado. Ó, não julgueis, disse ele, né? Então, são várias passagens de Jesus que fazem alusão a esses trechos, né? Mas agora quando ele fala assim, mas o que sai do coração vem do... mas o que sai da boca vem do coração. Lembra quando a gente leu aqui em cima? Aquele que olhar uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Faz a ponte agora com outro trecho, mas o que sai da boca vem do coração. Essa questão, né? Quando a pessoa se encontra com uma outra, né? Ela fala coisas, né? Diz palavras. O coração dela tem uma intenção. É isso que o Senhor fala. Para nós sermos honestos, sinceros, verdadeiros. Porque se eu falo uma coisa que eu não sinto, eu não sou verdadeiro.
Eu não estou sendo honesto. Eu estou enganando apenas a mim mesmo. Posso enganar outra pessoa que talvez não tenha lucidez e consciência do que está acolhendo, o que está acreditando, o que está, né, recebendo nos seus ouvidos, no seu pensamento, né? Então, sai do coração. Por que sai do coração? Porque no coração se manifestam as verdadeiras intenções nossas. E essas intenções são conhecidas por Deus, por Jesus. E nós não podemos enganar essas autoridades máximas do planeta e do universo. Olha, ele fala o adultério, né? Um trecho aqui, né? Quando ele fala, né, que intenção impura sai do coração, adultério. Não é isso mesmo? Num outro trecho ele fala o seguinte, né? Agora eu vou passar por umas leituras, né, de uma autora espiritual que é a Joana de Ângeles, que eu sempre gosto de consultar os textos dela, porque ela fala muito alinhada com o texto de Jesus, né? E aí diz assim: tudo começa no pensamento. E se o pensamento não é saudável, as ocorrências são desastrosas. O que significa isso? Tem alguma coisa que a gente fala sem pensar? Sim, muitas vezes na nossa bagunça mental, a gente atropela as palavras, né? Porque nós não meditamos, não refletimos, não raciocinamos, né? Tá bom, mas vamos ao trecho inicial. Está no livro Decisão de Ser Feliz. Ela diz assim: é relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras desonestas. O que significa isso? Eu fiz um comentário anterior que nossa relação uns com os outros, nós buscamos sempre, né, causar uma impressão, provocar uma ideia na pessoa, né? Existe algo que muitas das vezes, quando nós não somos honestos e verdadeiros, nós não revelamos. O que significa isso? Nós usamos uma personalidade, uma máscara. Em algum momento nós vamos esquecer a máscara que usamos naquela primeira ocasião, e aí numa outra ocasião esquecemos, ou quando já fomos atendidos nós esquecemos. E revelamos de verdadeiramente o que são as nossas intenções. Não é mesmo? Tá. Num outro momento, né? Momentos de meditação. Ela fala assim: recorre à meditação. Não lute contra os pensamentos. Conquista-os com paciência. Na nossa luta de encontrar Deus e Jesus na nossa caminhada, nós às vezes temos, e muitas vezes temos, pensamentos que não são pensamentos saudáveis. E aí a gente, nós não devemos não devemos lutar contra os nossos pensamentos. Não posso mais pensar assim. Não quero pensar assim. Eu pensei errado. Não. O processo transitório de um pensamento, ele é lento e gradual. É um processo de eleger o que eu quero pensar, eu devo exercitar, para se tornar um hábito, e esse hábito com o tempo se transforma em uma conquista evolutiva minha. E aí depois ela diz assim, no capítulo ela diz: reto pensar. O homem se torna aquilo que cultiva no pensamento. O que eu canalizo, o que eu medito, o que eu penso, o que eu arquiteto, o que eu planejo, o que eu desenho no meu mundo mental é a minha identidade verdadeira. Que muitas das vezes na minha relação com as pessoas, comigo mesmo, eu não revelo. Somente o pensamento bem direcionado impede que germinem as sementes da perturbação mental, geradora dos tormentos que procedem dos vícios ancestrais. Significa dizer que, como eu fiz no início do nosso comentário, né? Ou seja, nós somos espíritos eternos, desde o início que Deus nos criou como espíritos. No processo evolutivo, estamos no nível da razão. Tá, mas tivemos muitas outras reencarnações em corpos diferentes do que estamos no atual. Significa dizer que nós herdamos nós mesmos. Jesus fala isso. És responsável pelo que cativou. És responsável pela tua semeadura. Colherás o que tu semeou.
Não é isso mesmo? E por que Jesus veio? Porque a humanidade estava pronta para receber sua mensagem. Quando ele diz assim, não vim para os sãos, mas para os doentes. Existem processos nossos de doença psicoemocional que ela é de muitas vidas, de séculos, de milênios. E ele veio curar almas. Ele não veio reparar corpos, porque o corpo volta. Mas o problema não é o corpo entortado, doente. O que entorta o corpo é o crime da alma que precisa purgar na matéria. A alma é o problema. Nós, o eterno, o espírito, somos o problema. Depois ele diz assim, mediante o reto pensamento, o homem se descobre também agindo retamente. O processo educativo dos pensamentos ele é paulatino e gradual. Ninguém diz, agora eu vou mudar, e já mudou no outro dia seguinte. Entrou na igreja, aceitei Jesus, já mudou. Não existe isso. A experiência evolutiva na matéria só termina quando desencarne, e ele fala sobre isso. A experiência só termina quando acaba a morte. Quem perseverar até o fim, este estará salvo. Permanecei em minha palavra, e não verás a morte. O Senhor Jesus não fala da morte, no sentido do corpo. O corpo vai morrer. O corpo voltará a Gaia, ao planeta. Mas a alma permanecerá eterna. E aí, o que se diz? Não verá a morte. Podemos fazer uma interpretação de que a fé não vai morrer. De que eu não vou desistir de Deus, de Jesus. Que eu não vou desistir da esperança de que o que Ele nos legou, como sendo as virtudes eternas do amor não amado, crescerão em nós. Ele fala que ele não salva ninguém. Se ele tivesse uma conduta como essa, ele estaria infringindo as leis de Deus. Que ele diz, eu não vim para mudar as leis, mas para cumpri-las. Ele salva no sentido de que quando nós vivemos a sua mensagem e passamos a ter um reto proceder no pensamento e no sentimento, nós não iremos entrar pelas portas largas da vida. E aí, no fim da nossa jornada, nós estaremos salvos. É nesse sentido que ele fala, não verá a morte. Ou seja, que se nós permanecemos fiéis à sua palavra, não significa de ser perfeitos, porque não vamos ser perfeitos numa única vida. É um processo de várias vidas. Né? Então, ele fala sobre isso. É nesse sentido que ele fala. E aí ele fala, e depois Joana, no outro trecho do capítulo 16, ela diz assim, necessidades reais. Onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. E Jesus, olha como ela é muito bem alinhada com Jesus. Jesus tem um trecho que fala assim, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E o Joana diz, onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. Ou seja, o que nós pensamos é o que nós cativamos como sendo, o nosso tesouro, a nossa vida, a nossa meta, a nossa direção. E se nós prendemos o pensamento em coisas perecíveis, que vão ficar na terra, qual é o nosso tesouro? O que permanecerá em nós? Em verdade, nós somos o resumo do que está no nosso coração e no nosso pensamento. Isso é o que nós somos. Porque quando este corpo material voltar para a terra, o espírito que somos está resumido nisso, no coração e no pensamento. É o que somos. Por isso ela diz, onde estiver o pensamento, aí estará a emoção. Onde temos emoção? No coração. E se guardamos raiva, rancor, desejo de vingança, se temos no coração sentimentos de maldade, de perversidade, de adultérios, de homicídios, de crimes, como herdar uma vida melhor? Né? E depois ela continua assim, no outro trecho final dela, né? Na verdade, depois nós terminamos com Mateus, essa reflexão de hoje. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Jesus fala nesse capítulo, nesse trecho, nesse versículo, da parábola dos talentos. Nesse trecho ele fala sobre o rei, que foi viajar e deixou a administração a 5 operários. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que recebera 5 talentos, e só para completar, ele diz conforme a capacidade de cada um. Ou seja, cada um de nós tem uma missão. A nossa missão não é salvar ninguém. Não existe isso. Porque se eu pudesse mudar alguém, Jesus já teria mudado toda a humanidade. Mas só saber a palavra de Jesus não muda ninguém.
É necessário fazer com que a palavra esteja no coração e que haja uma harmonia onde eu estou pensando o que sinto, onde eu sinto o que estou pensando. E nesta dupla se complete com a terceira, que é a Trindade. Eu viva isso. Eu exercite isso, eu exemplifique isso. Se eu pensar, sentir e viver aquilo que é de Jesus, eu sou o seu discípulo. Eu me torno o seu discípulo. Eu me torno o seu mensageiro. Eu me torno o seu divulgador. Conforme Paulo anotou, porque aí estará dentro de nós o templo sagrado de Deus e a carta viva, exemplificada, sentida, desenvolvida. Então, quando o irmão recebeu 5 talentos, ele multiplicou com mais 5 e devolveu 10. O que recebeu 2 talentos, multiplicou mais 2 e devolveu 4. Mas aquele que recebera 1 talento só, ele colocou na terra e enterrou. O que significa isso? As virtudes em todos os ângulos da vida humana, não só a palavra, porque a palavra é uma delas, mas o professor, o operário, todas as funções do mundo, do trabalho comum, do exercício do lar, da vida cotidiana, da relação da sociedade, na política, em todas as experiências da vida humana, em todas as partes do planeta, são talentos que nós estamos exercitando, sendo usufrutuários das bênçãos de Deus. Por quê? Porque muito das relações de trabalho nós ou fazemos por causa do dinheiro que é necessário para manter a subsistência do corpo físico. Tá, mas imagina-te sem um trabalho. Morreste, desencarnou, teu espírito te libertou do corpo. O que fizeste deste talento? Tu multiplicou ou tu apenas angariou recursos? Tu teve uma casa confortável, tu teve a tua família, teus filhos, teus carros, teus bens materiais. Os bens materiais não vão contigo. E os teus valores? Tu foste solidário o suficiente? Ou tu deste apenas aquilo que te não faltava? Tu te privou muitas vezes do teu luxo, daqueles que têm muitos recursos, para dar aquele que falta o necessário? Ou o pobre, que não tem o necessário, que falta o necessário, que passa dificuldades materiais, blasfemou contra o Senhor, dizendo que sua vida era injusta? Ou seja, toda a experiência humana são lições. Nós temos que ter a capacidade e a maturidade suficiente de analisar sob o ponto de vista real de cada experiência humana. E isso depende da nossa maturidade. Todas as experiências do mundo, do homem humano, elas são para o nosso desenvolvimento espiritual, permanente, eterno. Mas o livre-arbítrio cabe a nós. Se eu vou lucrar no sentido de tesouro eterno, como o Senhor Jesus falou, quando ele diz, ajuntai tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói. Não significa isso só a palavra. É a palavra incorporada aonde eu estou. Porque eu posso ser o professor, eu posso ser o cientista, eu posso ser o político, eu posso ser o lixeiro. Com licença da palavra, não estou menosprezando o coletor de lixo. A palavra foi a palavra dita naturalmente, mas não foi de maneira depreciativa. Ou seja, em qualquer posição, até a pessoa que está vulnerável na rua, né? Ou seja, muitas vezes desprezada por todos nós, ela também está em processo educativo. Nós não estamos onde estamos, vivendo o que vivemos, na experiência em que nos encontramos, por acaso. Nós estamos experienciando lições para que nós possamos desenvolver tudo o que é necessário para que nos tornemos também filhos de Deus em totalidade, como o Senhor Jesus foi e é o único. Então, nós precisamos saber dar valor no sentido da experiência humana, de sermos pessoas honestas e sinceras. E a mensagem da reflexão da meditação de hoje, ela não está circunscrita a apenas à vivência da palavra pronunciada, anunciada com as letras, mas a palavra vivida na minha maneira de ser. Existem processos na nossa vida de que nós exercitamos a palavra do Senhor sem dizer qualquer uma palavra. Ou seja, ela é a palavra vivida. Por exemplo, no meu meio de trabalho, no cargo que eu exerço, eu estou sendo virtuoso no meu cargo? Ou eu estou sendo uma pessoa que estou
na minha função, no meu trabalho, mas eu me acho superior aos meus colegas. Eu me acho detentor de um cargo especial. Ou se eu tenho um currículo acadêmico, eu me julgo melhor do que aquele que não tem formação alguma. Ou se eu estou numa posição de abastança material e digo, eu fiz isso, e eu acho que as outras pessoas devem fazer isso e pronto. Porque eu tive oportunidade. Você julga segundo a carne. Nós julgamos segundo a carne. Porque nós não sabemos o que nos levou a viver tal experiência. Cada um está vivendo a experiência de que necessita para o seu processo evolutivo no momento atual. Não significa que um é melhor do que o outro. Ou que o outro é desprezado por Deus e o outro é acolhido por Deus. Não. Não, 1000 vezes não. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu coloco sempre a palavra e o nome, porque assim eu entendo e assim é. Jesus é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Mas nós devemos ter maturidade suficiente que a palavra dele não é religião. A palavra dele fala da vida eterna, do reino de Deus. Porque quando ele esteve aqui e as pessoas fizeram deboche, chacota dele, dizendo que qual era o reino dele, debochando dele, ele disse, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatida para que eu não caísse na mão dos assassinos. O que ele quis dizer com isso? Que a terra ainda não está mergulhada na harmonia do amor de Deus que ele representava. No sentido de que se a terra estivesse no reino de Deus, totalmente harmonizada com as leis do Pai, não existiria os crimes, não existiria a violência, não existiria os adultérios, não existiria a corrupção. Ou seja, o mundo seria um mundo de paz, onde existiria apenas o amor universal. Onde não existiria o forte esmagando o fraco, o corruptor enganando pessoas. Nós nos respeitaríamos no sentido de que reconheceríamos em nós irmãos em Deus. E teríamos Jesus como sendo o pastor único. E os rótulos religiosos, as castas clericais não existiriam. Porque existiria um só pastor e um só rebanho. É nesse sentido que ele fala para nós. Muito obrigado, gente. Esta foi a reflexão desse dia, desse domingo. Provavelmente a gente volta a fazer outro vídeo daqui a um mês. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.